Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca. Aquele meu abraço aí pro Giliando da Viola, pro César, pro José Aristide, pro Aparecido, pro Paulo Lima do Loteca Bolão Show. Um abraço aí para todos aqueles que são inscritos no meu canal, para todos aqueles que comentam, beleza? Antes eu não postei o meu vídeo aí porque no 873, porque tava com problema particular, minha filha é doente e eu fiquei sem cabeça aí para postar o vídeo aí, beleza? Peço desculpa a todos aí. Então vamos lá, jogo 1, Corinthians e Santos, tá? O Corinthians que no Campeonato Brasileiro só perdeu um jogo no seu estádio na Arena. Em confrontos diretos em jogos na Arena contra o Santos, em 8 jogos, o Santos perdeu 6 jogos, empatou 2 jogando na Arena do Corinthians. Então meu palpite nesse jogo aí, né, mesmo porque como visitante o Santos só venceu 6 jogos, 3 empates e 5 derrotas. O Corinthians em casa venceu 8 jogos, 5 empates e 1 derrota. Então, pelos confrontos diretos, de ter esse tabu contra o Santos, né? Meu palpite no jogo 1 é Corinthians seco, tá bom? No jogo 2, Cruzeiro e Fortaleza, tá? O Cruzeiro que leva vantagem nos confrontos diretos contra o Fortaleza, tá? O Fortaleza como visitante só venceu 2 jogos no campeonato, empatou 3 e perdeu 8, tá? Aí tem aquela briguinha, né? Os jogadores do Cruzeiro vão querer mostrar pro Rogério que o Cruzeiro realmente tinha um bom time. Então, o Rogério pode querer dar o troco aí no jogador do Cruzeiro. Então será um jogão. Nesse jogo 2 caberia ter um duplo, Cruzeiro ou empate. Só que eu vou no seco. Cruzeiro seco no jogo 2 aí, tá? Jogo 3. Atlético Paranaense e Goiás, tá? Em casa, o Atlético Paranaense venceu 7 jogos, empatou 1 e perdeu 4. Já o Goiás, como visitante, venceu 3 jogos, empatou 2 e perdeu 8. Lembrando a todos vocês que o Goiás joga hoje, quarta-feira, tá? Pela Copa Verde, tá? Vai utilizar alguns titulares lá, pois é semifinal da Copa Verde. E o Atlético Paranaense vai estar descansado, esperando só o Goiás aí no sabadão ou no domingo, tá? Eu não peguei assim o dia que vai ser o jogo, mas o Atlético Paranaense vai estar mais descansado aí para esse jogo. Se fosse no Serra Dourada, né? No Serra Dourada o Goiás costuma levar vantagem contra o Atlético Paranaense. Mas como esse jogo é na Arena da Baixada, então Atlético Paranaense seco, beleza? Jogo 4, Grêmio e Botafogo, tá? O Botafogo que como visitante só venceu 3 jogos, empatou 2 e perdeu 9 jogos. Já o Grêmio jogando em casa venceu 7 jogos, empatou 3 e perdeu 3, tá? Só que o Grêmio joga hoje com o Flamengo pela Copa Libertadores da América, semifinal. É claro, se o Grêmio perder, possa ser que os jogadores venham cabisbaixo aí para esse jogo contra o Botafogo, venham desanimados, tá? Então, nesse jogo 4, por precaução, vou colocar um duplo, Grêmio e empate aí. Não creio que o Botafogo vença o Grêmio não, mas o empate aí é possível arrancar, beleza? Grêmio e empate. E nos confrontos diretos, o Grêmio leva vantagem contra o Botafogo. Jogo 5, São Paulo e Atlético Mineiro, jogando no Morumbi. O São Paulo só venceu 6 jogos, empatou 6 e perdeu 1. O Atlético Mineiro, como visitante, venceu 3 jogos, tá? Empatou 3 e perdeu 7, tá? Esse jogo eu vou jogar um empate seco, tá? O São Paulo vai ter o desfalque do Daniel Alves. O Atlético Mineiro vai ter o desfalque do Hever e do Elias, tá? Tem um técnico
Mancini no Atlético Mineiro, que conhece muito bem o time do São Paulo, até melhor do que o Diniz, tá? Seria até possível aí um Atlético Mineiro ou empate nesse jogo aí, mas como o São Paulo só perdeu um jogo em casa, empatou 6, que é muito, então o meu palpite no jogo 5 é São Paulo, ou melhor, é empate seco no jogo 5, tá bom? Jogo 6, Brasil de Pelotas e Cuiabá. O Cuiabá que joga hoje pela Copa Verde, semifinal com Goiás, tá? Como visitante, o Cuiabá venceu 4 jogos, empatou 5 e perdeu 6, tá? Como o Cuiabá vai jogar hoje com seu time completo contra o Goiás pela Copa Verde, o Brasil de Pelotas vai estar descansado aí para esse jogo aí. Em casa, o Brasil venceu 7 jogos, empatou 2 e perdeu 5, tá? Aqui vai o meu segundo duplo, Brasil de Pelotas e empate, tá? Brasil de Pelotas e empate. Jogo 7, São Bento e Guarani, tá bom? O São Bento em casa venceu 5 jogos, empatou 4 e perdeu 6. O Guarani, como visitante, venceu 2 jogos, empatou 4 e também tem 9 derrotas como visitante. Nesse jogo aqui, seria um jogo para triplo, tá? Só que como não tem triplo, cravar o meu terceiro duplo aqui, Guarani e empate. O Guarani como visitante costuma aprontar. Guarani e empate. O São Bento precisa ganhar e o Guarani pode se aproveitar disso aí, já que o São Bento quer se livrar da zona de rebaixamento aí, tá? Guarani e empate no jogo 7. Jogo 8, Figueirense e Criciúma, tá? Em casa, o Figueirense venceu 4 jogos, empatou 4 e perdeu 6. O Criciúma, como visitante, venceu 1 jogo, empatou 5 e perdeu 8 jogos. Nos confrontos diretos, jogando no Orlando Scapelli, costuma dar Figueirense ou empate, tá? Essa é a lógica. A lógica é Figueirense ou empate. Esse jogo é jogo para triplo, para pegar uma possível zebra, que é o Criciúma aí, pelo menos que eu vejo pelas enquetes, tá? Um triplo aí seria a melhor escolha aí para esse jogo aqui, para esse jogo 8. Mas como no jogo 8 é uma casa onde costuma dar umas colunas do meio bastante, né? As colunas do meio sempre saem geralmente na jogo 5, jogo 8, jogo 10 e jogo 14. É onde sai mais coluna do meio. Então, colocar um duplo aqui, na lógica. Figueirense e empate, tá bom? Figueirense e empate nesse jogo aqui, já que o Figueira vem embalado aí, tá bom? E como no Criciúma é o Roberto Cavalo, que é muito retranqueiro, com certeza ele vai querer segurar o empate aí. Olha que o Criciúma precisa ganhar, mas é melhor do que perder. Então, Figueirense ou empate. Jogo 9, Ponte Preta e Vitória da Bahia, né? Em casa a Ponte venceu 7 jogos, empatou 4 e perdeu 3, tá? Dá uma atualizada aqui. A Ponte venceu 7 jogos, empatou 5, né? E perdeu 3. Já o Vitória como visitante venceu 3 jogos, empatou 4 e perdeu 8. Nesse jogo da Ponte e Vitória tem um detalhe. Toda vez que o Vitória costuma visitar a Ponte Preta, ele costuma aprontar, né? Logo a Ponte, que a Ponte costuma derrapar. Então, eu vou colocar um duplo aberto aí para pegar uma zebra. Coluna 1 e coluna 2 no jogo 9, tá? Coluna 1 e coluna 2. Jogo 10, Ceará e Vasco, tá? Ceará em casa, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.
O Vasco como visitante, 4 vitórias, 3 empate e 6 derrota. Nos confrontos diretos, vantagem larga do Vasco. O Vasco costuma ganhar lá no Castelão do Ceará. É claro, faz muito tempo, nos mais recentes confrontos, são 3 empates e 2 vitórias do Vasco, tá? Então, nesse jogo 10, para quem tem duplo, Vasco e empate. Só que como o meu estoque de duplo acabou, tá? Que é 5 duplos que eu vou jogar, então eu vou jogar no empate seco aqui no jogo 10. Mas para quem vai jogar muito duplo, Vasco e empate. Jogo 11, Bahia e Internacional. O Bahia que vai ter o desfalque do Elber, aquele corredor lá que joga lá do lado esquerdo do Bahia. Em casa, o Bahia venceu 7 jogos, empatou 4, perdeu 2, tá? O Internacional, como visitante, venceu 3 jogos, empatou 2 e perdeu 8. É claro, nos confrontos diretos, o Internacional leva uma pequena vantagem contra o Bahia, tá? Costuma aprontar. Só que como o Internacional vai ter o desfalque do D'Alessandro e do Patrick, então nesse jogo 11, Bahia seco, tá? Eu acho que quando o D'Alessandro não joga no Inter, não é a mesma coisa. E sem o Patrick, que é o motorzinho do time, muito menos. Então, Bahia seco nesse jogo aí. E o Internacional tá de técnico novo, reclanqueiro. Zé Ricardo, oh meu pai do céu, fez a má campanha no Fortaleza quando entrou lá. E com certeza vai fazer no Inter até o final do campeonato aí, tá bom? Quem tivesse dupla aí, caberia até um Bahia ou empate aí, hein? Já que ele é reclanqueiro, né? Mas eu vou de Bahia seco. Jogo 12, Fluminense e Chapecoense, tá? O Fluminense que em casa tem 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, tá? O Chapecoense, como visitante, só venceu um jogo no campeonato. Tem 3 empates e 9 derrotas, tá? Se perder para o Fluminense, já estará completamente rebaixado. Então, nesse jogo 12, Fluminense seco, né? O Fluminense também está lutando ali para não entrar lá, na zona de rebaixamento. Então, Fluminense seco, pelo time que tem, bem melhor, vai ganhar esse jogo tranquilo. Jogo 13, Avaí e Palmeiras, tá? Ei, meu Palmeiras, hein? Má campanha. Em casa, o Avaí venceu só um jogo, perdeu, empatou 7 e perdeu 5, tá? O Avaí em casa venceu um jogo, empatou 7 e perdeu 5. Já o Palmeiras, como visitante, venceu 5 jogos, empatou 6 jogos e perdeu 3. Jogo 13, tá? Pra mim que não tem mais verba, que eu já joguei meus 5 duplos. Palmeiras seco. Pra quem for jogar 8 duplo, 9 duplo, coloca aí Palmeiras ou empate, tá? Esse jogo pode dar um empate. Se der empate é zebra, tá? Palmeiras e empate. Jogo 14, Fluminense e CSA de Alagoas. Isso aqui não precisa nem fazer análise, né? Vai dar Flamengo seco. Esse jogo aqui é como diz os flamenguistas do grupo onde eu tô. Foi o jogo dado pela Caixa, né? Flamengo seco no jogo 14. Galera, tá aí os meus palpites. Aquele meu abraço aí a todos vocês e rumo aos 14 pontos, beleza?